Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês que acompanham a programação. Se você vai assistir em outro horário, boa tarde ou boa noite, independente aí de qual horário você vai assistir. Esse é o programa Devocional Diário. Eu sou o pastor Adriano Ians e nós estamos já há alguns dias meditando aí no livro de Gênesis, todos os dias, numa jornada aí de 40 dias passeando pelo livro de Gênesis, e hoje nós vamos meditar no capítulo 7 deste livro, que aborda o evento, não é, do dilúvio. Se você ainda não leu o capítulo 7 aí como parte do seu devocional, recomendo a leitura de todo o capítulo aí hoje, né, para que você possa compreender aí o contexto do que nós vamos falar neste devocional. O relato do dilúvio no capítulo 7 de Gênesis, ele nos apresenta uma realidade bastante séria. Deus é santo e, sendo santo, não tolera o pecado. Essa é uma verdade que muitos têm nos dias atuais tentado camuflar, tentado esquecer, mas não deixa de ser verdade, né? No entanto, mesmo ele não tolerando o pecado, mesmo sendo santo, ele tem, nós vemos no livro de Gênesis aqui, sua graça sendo manifestada ao provar, por meio da salvação de Noé e sua família, uma via de escape, né, para Noé e sua família. Então ele prova sua graça através disso. Esse evento vai nos ensinar então sobre duas faces, né? Sobre tanto o juízo divino quanto a misericórdia dele. Deus é justo, mas também misericordioso. E vamos aprender aí como é que nós podemos encontrar refúgio em sua graça. Para isso vamos começar com o versículo 22 do capítulo 7 do livro de Gênesis, que diz assim: tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. O pecado acumulado que estava sendo vivido por aquela geração acabou por esgotar a taça da ira de Deus. E então levou o mundo ao dilúvio. A humanidade estava corrompida, nós falamos sobre isso ontem, né? Gênesis 6:5 vai descrever que os pensamentos do homem eram sempre e somente para o mal. Agora, é claro e é óbvio que o texto bíblico, a Bíblia toda, está sempre nos alertando que há consequências, né, para o pecado. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, uma escritura bastante conhecida, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dilúvio vem como um juízo de Deus, como a sentença de Deus para o pecado. Entenda isso, essa é uma verdade muito importante, muito relevante, você precisa compreender. Deus não é indiferente ao pecado. Ele age com justiça para erradicá-lo. Salmo 145, no versículo 17, nós lemos que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em tudo que faz. Deus dá um tempo para a humanidade se arrepender. Afinal, Noé vai pregar por muitos anos. E esse período de tempo em que Noé está pregando é justamente o tempo da longanimidade de Deus, é o tempo da misericórdia. Agora, mesmo pregando por muitos anos, ninguém ouviu.
Eu sei, irmãos, que às vezes nós queremos e desejamos ganhar muitas almas para o reino de Deus e levar multidões. Mas muitas vezes a realidade é que muitas pessoas, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, não dão ouvidos, não aceitam. E, portanto, o nosso dever é continuar pregando, anunciando o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, independente das pessoas aceitarem ou não. Afinal, Noé pregou tanto tempo e não conseguiu converter ninguém além da sua própria família. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que ele é paciente com vocês. Não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, o fato é que Deus cumpre sua palavra. Deus havia prometido para Noé que haveria chuva, mesmo num tempo em que não havia chuva. E Deus cumpriu a sua promessa. O dilúvio começou exatamente como Deus falou que começaria. Assim, como Deus cumpriu sua palavra no passado, ele cumprirá no futuro. Essa é a verdade. Ele não muda. Por isso, essa é uma das características do Senhor Deus, é ser imutável, a imutabilidade de Deus. Agora, mesmo diante de todo o pecado, nós encontramos no capítulo 6, e falamos sobre esse personagem ontem, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aprovação que leva à salvação, não somente dele, mas de sua família. Porque Noé entra na arca com sua família e com os animais, porque obedeceu exatamente a instrução de Deus. Citamos essa escritura e eu gosto de lembrar sempre João 14,15, que diz, Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Agora, falamos um pouquinho também ontem sobre a arca como símbolo de Cristo. Irmãos, aqui a gente poderia passar vários devocionais só pensando nesse assunto, porque é realmente um assunto de grande relevância. A arca de Noé, né, assim como ela salva Noé do juízo, nós também temos Jesus como nosso refúgio do pecado, enquanto nesta vida. E quando ele vier, ele será a nossa arca, e será o refúgio do inferno. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E ele não morre, porque ele já passou da morte para a vida. A morte é simplesmente um descanso, uma ferramenta para nos levar para mais perto do Senhor. Estar em Cristo é estar seguro, assim como Noé e sua família estavam seguros dentro da arca. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo nos traz esta tremenda verdade do Evangelho, quando ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque estamos seguros dentro dessa arca. Deus fecha a porta dessa arca
e garantindo assim a proteção de Noé e sua família. Então, a arca também é proteção. Foi ele mesmo quem garantiu essa proteção. Provérbios capítulo 18, versículo 10, nos diz que o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, nós estamos seguros das ciladas, da contaminação do pecado. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos seguros da contaminação do pecado. Eu estou repetindo porque é relevante. O pecado contamina. O pecado é como uma doença que vai corroendo, como uma gangrena e te destruindo. E quanto mais tempo você permanece preso a ele, pior vai ficando o seu quadro. Agora, você quer se libertar disso? Entra em Cristo. Em Cristo estamos seguros da contaminação do pecado. Agora, há um propósito nesse dilúvio. Há um propósito não só de juízo, mas aqui o juízo visa uma restauração da criação. Gênesis capítulo 7, versículo 24, diz que as águas cobriram toda a terra durante 150 dias. Aqui o juízo de Deus visa não apenas destruir, mas purificar. O dilúvio não foi somente um ato de vingança, mas foi um ato de restauração. Deus queria purificar a terra e prover para ela um novo começo. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, no final dos tempos, em sua vinda escatológica, nós lemos Jesus dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Haverá um recomeço também para a igreja. Haverá um novo dia para a igreja, para esta terra. E é maravilhoso vermos a misericórdia de Deus aqui com Noé e sua família na preservação da vida. Ele poderia ter destruído tudo, começado de novo, né? Mas ele preserva os espécimes, né? Noé e sua família, os animais. Isso é maravilhoso ver, porque Deus sempre tem um plano de redenção, uma via de escape. Ele não está simplesmente ausente, assistindo de longe, mas ele está presente e atuante na vida de seus filhos, olhando esse mundo de perto. Ele está cuidando daqueles que são justos e fiéis. Sempre há uma via de escape para aqueles que vivem em sua presença. Agora, diante de tudo isso, estamos olhando para o passado e aprendendo algumas lições com eles, mas há uma grande lição que nós não poderíamos passar por esse assunto do dilúvio sem lembrar disso, porque Jesus comparou o dilúvio com o juízo final, com o fim dos tempos. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então ele compara o dilúvio à sua vinda. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Não podemos deixar de lembrar desses textos. Eu gosto muito de falar, tenho falado sobre propósito, sobre o quanto Deus te ama, sobre o quanto
você é relevante, não é? No plano de Deus. Mas não podemos esquecer que Deus é justiça e que Ele prometeu que Ele colocaria um fim aos sistemas desse mundo. Então, estamos sim vivendo num período onde o reino de Deus tem sido anunciado. Vivemos sob a influência do reino de Deus aqui na terra, mas há um dia que vem ardente que consumirá este mundo, seus pecados. Mas aqueles que estão em Cristo, aleluia, a esses resplandecerá o sol da justiça. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo está caminhando para um juízo final. Mas Deus ainda está oferecendo salvação através de Cristo. Assim como Noé se preparou para o dilúvio, nós devemos estar espiritualmente preparados para a volta de Jesus. Que, por sinal, pelos sinais apresentados nesse mundo, parece estar tão perto, né? Tão perto. Aleluia, ora vem, Senhor Jesus. O dilúvio nos ensina que Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele julga o pecado, mas sempre oferece um caminho de salvação para aqueles que o buscam. Assim como Noé encontrou refúgio na arca, nós também devemos encontrar o nosso refúgio em Cristo. Avalie aí seu coração. Existe alguma área na sua vida que precisa ainda ser entregue a Deus? Busque viver em obediência. Exatamente como Noé, devemos obedecer a Deus mesmo quando não estamos entendendo tudo. Prepare-se para a volta de Cristo. O dilúvio foi um juízo passado, mas há um juízo futuro. De que lado você estará, né, nesse juízo futuro? Pense sobre isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e que essas palavras possam fortalecer e encorajar a sua fé, hoje e sempre. Querido Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Obrigado por mais uma lição, por mais um momento de encorajamento espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E agora, guarda-nos ao longo desse dia para que possamos viver em santidade, sempre procurando agradar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E até amanhã novamente, continuando aqui em mais um pedacinho, né, do livro de Gênesis. Tá tão gostoso esse passeio por esse livro, né? É uma viagem ao Gênesis e quem sabe a gente não siga aí, vai avançando por tantos caminhos pelas Escrituras e quem sabe de Gênesis vamos para Êxodo e seguindo, né? Todos os demais livros, para que a gente possa fechar aí um devocional da Bíblia toda, né? Que Deus te abençoe, fica conosco aí, compartilha, comenta à vontade e até amanhã, se o Senhor assim permitir.